Oi, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Mais uma semana a gente vai continuar falando da Guerra Fria. Foi um período extenso, né, nas suas datas, né, no que é datado na história. Mas, para além disso, é um período que está muito ligado a nós, aqui e agora, né, 2020. Então, a gente não está tão distante e é um período que é assim, definitivamente fundamental para a vida que a gente tem hoje, a nossa relação com outros países, dos outros países para conosco, quando eu digo para conosco, Brasil, América Latina. Vocês vão perceber, eu espero que vocês já tenham dado uma olhadinha no material de apoio. Em alguns momentos vocês vão ver os estilos, né, do material de apoio como sendo de algumas reportagens ou de uma linguagem mais jornalística, que realmente é. Nas referências lá embaixo a gente tá com os links que vocês, se quiserem, podem visitar. E vai aqui mais uma dica que é válido. Alguns jornais, nas suas versões digitais, vêm com matérias, com artigos, né, de escritores, de historiadores, né, e tantos outros profissionais. E é mais uma ferramenta, mais um caminho que a gente tem para formar nossas opiniões, para, enfim, né, formar mais alguma ideia, acrescentar, desconstruir. E fica aí mais um caminho para que a gente possa formar conteúdo e possa realmente ter repertório para apresentar para a banca, apresentar em uma conversa, apresentar em uma entrevista. Enfim, formar nossas opiniões. Provavelmente semana que vem nós estaremos ainda dentro desse contexto de Guerra Fria, não, né, necessariamente esse conflito que a gente já entende, mas os conflitos que são adjacentes, os conflitos que estão ligados a esse período da história. Partindo aqui para a questão 1, vem falando sobre os soviéticos terem chegado a Cuba muito cedo na década de 60, e isso vale a gente o seguinte. A relação de Cuba nesse período de Guerra Fria com a então União Soviética foi algo que deu um pouco de dor de cabeça para os Estados Unidos, né, para os norte-americanos, e algo inesperado na geografia do mundo, até porque o único país na América Latina que se autodeclarou, né, aliado da URSS num continente inteiramente sobre aí a influência capitalista norte-americana. E, enfim, era algo que foi inesperado. Mas vocês vão ver aqui no texto que, ao mesmo tempo que a Rússia, então a União Soviética, declara esse apoio com investimentos, né, com essa injeção de tanto reconhecimento, tanto o financeiro também, que é muito importante para se manter um país, ainda mais um país recém passado por uma revolução, um período de revolução, ele também iria voltar para cobrar apoio, não é mesmo? Então, vem falando sobre essa relação do processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico, que, como saberemos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares, ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Então, o que essas relações internas em um mesmo bloco indicariam sobre a Guerra Fria? Né? O que isso pode nos levar a entender a face da Guerra Fria? Mais ainda do que a gente já sabe, essa guerra sem conflitos diretos e tudo mais. Com certeza, a subordinação à potência hegemônica. Eu vou te ajudar, vou te dar reconhecimento, vou te dar uma moral aí, mas você também me ajuda. Minha guerra aqui, eu não me importo muito com Cuba, né, com esse país. O que eu quero é apoio. O que eu quero é uma posição estratégica para eu botar, por exemplo, os meus mísseis ali e ter, sabe, ser mamão com mel para eu chegar nos Estados Unidos e estar pronto caso ele me ataque. Porque vamos lembrar, na Turquia tinha uma base americana, norte-americana. Turquia que é muito próximo dos países da então União Soviética. Então foi uma resposta aí que a gente tem e que causou, né, 13 dias de, enfim, muito medo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo também. E é basicamente isso. Busca por neutralidade? Claro que não. Eu quero que você se
Escolha um lado, o meu de preferência. Estimula a competição comercial, sabe? Não. A elasticidade das fronteiras geográficas, essa daqui, essa D, pode até causar uma certa dúvida, porque é um país, como eu disse, né? Aqui na América do Sul, na América Latina, estando totalmente ligado lá à União Soviética. Olha o quanto que essas fronteiras geográficas foram, né, quebradas e elastecidas, e não necessariamente para que você seja um aliado, você tem que estar ali colado junto. Olha como a globalização já vai começando a dar os seus, sabe, seus primeiros passos. Mas o que o trecho vem falando é muito mais sobre essa subordinação, é muito mais sobre essa ajuda com interesses em troca. Compartilhamento de pesquisas científicas? Não. Então a gente fica com a C. A questão 2 vem falando sobre essa primeira frase aqui, esse primeiro período é bastante importante para a gente entender. A Guerra Fria foi, acima de tudo, um produto da heterogeneidade no sistema internacional, para repetir, da heterogeneidade da organização interna e da prática internacional, e somente poderia ser encerrada pela obtenção de uma nova homogeneidade. Traduzindo, o que eu penso sobre heterogeneidade e homogeneidade? Essa heterogeneidade, essa polarização, essas diferenças, esse conflito baseado nessas diferenças só teria o seu fim quando a gente chegasse no princípio da homogeneidade. Um só, um vencedor, quando um bloco vencesse o outro. Deu para me entender? Então, ele vem perguntando isso. Essa caracterização, né, essa cara da Guerra Fria apresentada pelo texto, permite a gente interpretar ela como o quê? Um esforço de homogeneização do sistema internacional negociado. Não foi bem na negociação, na conversa, esse conflito, não é? Na guerra, pode até ser que sim, visando o estabelecimento de um renovado sistema social híbrido. Não, né? Conflito intersistêmico em que países capitalistas e socialistas competiriam até o fim pelo poder da influência em escala mundial. É essa. É isso. Eu quero dominar tudo. É para ser homogêneo. E quem estiver fora dessa homogeneidade, com certeza vai ser excluído e não vai estar dentro, porque, enfim, né? É como a internet hoje. Ótima, mas quem não tem acesso vai estar de fora e vai estar sujeito a esse preconceito, a essa discriminação. Então, é melhor que você venha para o meu lado, me entende? Compromisso capitalista de transformar as sociedades hegemônicas dos países socialistas em democracias liberais. Enfrentamento bélico. Bélico? Não houve enfrentamento bélico, né, diretamente. Entre o capitalismo e o socialismo pela homogeneização social de suas respectivas áreas de influência política. Partindo para a questão 3, é uma questão bastante interessante. Porque ela nos envolve, né? Envolve a América Latina, vem falando aqui de novo de Cuba, mas envolve a América Latina e nós estamos nesse bolo também. E ela vem perguntando, né, sobre a alternativa correta sobre o impacto da Revolução Cubana. A América Latina tornou-se o foco principal de preocupações militares para os norte-americanos? Claro que Cuba, numa posição estratégica, se mostrar publicamente como aliado da União Soviética, foi, como eu falei anteriormente, uma dor de cabeça para os norte-americanos e, consequentemente, para o resto do mundo. Mas essas palavras muito extremas, né, foco principal, né, apenas, somente, exclusivamente, é bom a gente ter um pé atrás, ter um pouquinho de medo. Vamos pular para C. Houve momentos de enfrentamento e tensão, bem como a sucedida invasão à Baía dos Porcos em abril de 61 por forças anticastristas. Lembra que eu sempre falo que às vezes não vai cair uma questão exclusivamente sobre aquele assunto, mas é bom você ter aquele repertório, porque se cair em uma das alternativas você já sabe o que é. Pois é, essa invasão à Baía dos Porcos, os Estados Unidos não foram bem-sucedidos. Então, houve momentos de enfrentamento e de tensão, mas não foram bem-sucedidos.
As crises dos mísseis cubanos, que é essa que eu falei, né, dos 13 dias, em 62, resultou de testes realizados com armas nucleares soviéticas em território cubano. A gente precisa estar atento. Foi como eu falei, os Estados Unidos já tinham lá, na Turquia, na Europa, uma base militar com mísseis apontados para os países da União Soviética anteriormente, né? E de maneira estratégica mesmo. A União Soviética, vendo aqui uma possibilidade de ter o mesmo sistema, um país próximo, com mísseis apontados para o seu inimigo, seria muito bom mesmo. Então, mas o que a gente tem que entender, e não pode se deixar levar pelo que seria bom e tudo mais, a gente tem que entender que não houve conflito direto. Então, se caso testes fossem realizados realmente, poderia até ser que a gente tivesse, né, uma Guerra Fria um pouco mais sanguinolenta e aí a nível mundial mesmo, né? A gente sempre escuta, né, historiadores falam que se houvesse a Terceira Guerra Mundial, muito provavelmente a quarta iria ser a base de pau e pedra. Eu não sei se é bem assim, esse não é o trecho na íntegra, mas que, enfim, se acontecesse algo de maneira mais direta nessa Guerra Fria, provavelmente hoje a gente que eu digo a nível mundial, a gente estaria muito destruído. Não me perguntem de que forma, mas ainda assim, naquela época, a gente já tinha um potencial para destruir com os potenciais naturais, né, com eletricidade, enfim, com essa disponibilidade de recursos para todo o mundo. E vocês sabem que só os mais ricos é que detêm, né, enfim, as fontes, a internet, as tecnologias para reconstruir. E, felizmente, a gente não sabe se eles estariam aptos o suficiente para que promovessem isso. Nem para eles mesmos e nem para nós, países que estão em desenvolvimento ou que não possuem suas próprias tecnologias. A gente também se encontra aí nesses países que não possuem suas próprias tecnologias, apesar de termos muito potencial, só que não é explorado da maneira correta. Então, a gente tem que entender que não houveram testes. Houve sim esses 13 dias de medo, mas não houveram testes realizados em território cubano. Os Estados Unidos abandonaram a política praticada até então, que consistia na necessidade de exportar democracia para os demais povos do continente. A gente sabe que os Estados Unidos assumiram uma posição desse tipo, por exemplo, lá na Guerra de Secessão, com, né, esse Destino Manifesto, essa questão de ter que levar desenvolvimento para o resto da América, né? Mas os Estados Unidos, para falar a verdade, nunca abandonaram essa postura de levar a democracia. Você vê que tem um conflito hoje. Se o conflito não é diretamente com os Estados Unidos, eles fazem questão de entrar lá, de mandar ajuda, de alguma forma estarem presentes nesse conflito, ou para financiarem e terem ali mais um vínculo com um país que vai ficar com certeza devedor deles, ou por motivos de que, se eles forem atacados, eles vão atacar novamente e vão provocar uma nova guerra. Enfim, motivos são vários. Então, a gente não pode dizer que eles abandonaram essa política praticada. E a que eu deixei por último, e que, como eu falei, vai nos envolver, é essa B que vem falando sobre a Aliança para o Progresso. Essa Aliança para o Progresso que ele fala, né, que investir em programas que garantissem a expansão da influência norte-americana, ou seja, capitalista, né, por via pacífica. São coisas, é uma alternativa que a gente poderia passar batido ou não marcar, porque nunca ouviu esse termo de Aliança para o Progresso, ou achar que não tem nada a ver com a nossa história. Mas se a gente parar para pensar, no enunciado vem falando América Latina da década de 60. Nessa década aí de 60, o que estava acontecendo aqui no Brasil? 64 foi nosso golpe militar. Foi a ditadura, foi a censura, foi a tortura, foi a perseguição.
com qualquer tipo de sombra que pudessem imaginar, pudessem sonhar que você estava associado a um partido comunista, que você, na clandestinidade, né? Ou que você apoiava essas ideias, ou que as suas letras, seus poemas, suas músicas faziam alusão a sobre aquele sistema ser melhor que o capitalista. Não se enganem. A geografia e a história estão muito interligadas, muito. E uma coisa que eu percebo, eu não sei se vocês também enxergam assim, um dos assuntos que eu mais vejo essa interligação, para além de serem matérias afins, né, de humanas, mas a Guerra Fria é um assunto que eu percebo muito, muito, muito a história e a geografia unidas. Então, vocês vão ver, se já não tiverem visto em geografia, a Operação Condor, né, um grande gavião, né, um condor, que vigiava aqui toda essa América Latina, vigiando mesmo no sentido de intimidar para que não houvesse essa influência socialista, comunista aqui nessa região. Já bastava Cuba. O que era uma ameaça, porque isso poderia levar essas ideias, né, e ter simpatizantes em outras localidades. Então, por isso que a gente fica com a B, seria uma alternativa, como eu falei, que a gente poderia passar batido, ou que a gente, sei lá, pulasse por não ter certeza, mas eu sugiro que a gente se aprofunde nisso também e explore da geografia esse tipo de programa que, enfim, ocorreu no Brasil e ocorreu na América Latina também. Partindo para a questão 4 e a última questão, a gente tem uma charge, eu espero que esteja dando para ver, se não der eu vou ler aqui agora. É a Mafalda, muito famosa de provas de português, mas ela tem um senso crítico ótimo. Então ela fala: meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente e meus votos de Natal para todos os povos do Oriente. E aí no terceiro quadrinho, embaixo do primeiro, volta o eco, né? Então, povos do Oriente, todos os povos do Oriente, como se estivesse ecoando, né? Voltando. Ricocheteou na maldita cortina de ferro. Ricochetear é quando o tiro, quando a bala, né? É o ricochete, né? Volta. Então, bate e volta. Na maldita cortina de ferro lá para separar o Ocidente Europeu do Leste Europeu. O leste que muitos países acabaram sendo envolvidos nessa União Soviética, nesse pós aí Segunda Guerra Mundial. E aí ela vem perguntando, a personagem se refere à cortina de ferro e ele quer que você fale sobre. Linha divisória entre os territórios conquistados pela Espanha e por Portugal? Não, expansão ultramarina, claro que não. Linha de fronteira estabelecida pelo governo israelense para separar territórios judeus de áreas habitadas por palestinos? Não. Muralha de pedra? Igreja Católica? Período das Cruzadas? Não. O conjunto de leis de imigração criado pela União Europeia com a finalidade de restringir a entrada? Não. A União Europeia ainda está um pouquinho mais para frente. E a última, que é a correta, o nome dado por Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, à divisão política europeia entre os países de formação capitalista e aqueles sob influência soviética após a Segunda Guerra Mundial. Enfim, espero que todos estejam bem, que todos tenham entendido, que eu possa ter aí matado possíveis dúvidas de vocês. Estou à disposição no meu WhatsApp e no meu Gmail, que está disponível no grupo. Qualquer pergunta, estou à disposição de vocês. Bons estudos e até semana que vem.